A dança está fortemente relacionada aos processos de construção cultural do corpo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Articulo Dança, Gênero, Sexualidade e Espiritismo. Utilizo como referência o texto Dança, Gênero e Sexualidade, um olhar cultural, que está aqui na descrição do vídeo. Logo de início, o autor explica que a dança é uma manifestação social, cultural e artística que ocupa um lugar fundamental na vida das comunidades humanas. Segundo ele, as lutas políticas que atravessam a sociedade também marcam presença nas práticas de dança, muitas vezes reproduzindo as desigualdades de gênero que vão indicar quais são os usos permitidos dos corpos de homens e de mulheres. E, finalmente, ele explica que o objetivo desse artigo é, portanto, pensar sobre como se constituem pedagogicamente as masculinidades e as feminilidades, de forma a criar tipos de corpos específicos e diferenciados para homens e mulheres dentro dessa prática social e artística que é a dança. Eu separei 5 trechos desse texto e faço comentários em diálogo com a filosofia espírita. Trabalhando as representações de gênero na cultura, o autor escreve que gênero é o processo pelo qual as diferenças sexuais dos corpos de homens e mulheres são trazidas para dentro das práticas sociais, de forma a adquirirem significados culturais. Gênero, assim, indica a construção cultural de ideias sobre os comportamentos e as características de homens e mulheres. É uma construção social que vai beber nas ideias do contexto específico de um grupo, as suas crenças religiosas, políticas e sociais, e como se percebe as diferenças entre os corpos de homens e de mulheres. Um exemplo bem direto para nós que somos espíritas, que está na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Kardec discute a lei da igualdade e ali dentro um tópico falando sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa igualdade é defendida pelo Espiritismo, porque todos nós somos espíritos que não temos sexos, portanto, essa diferenciação pertence apenas à organização biológica. No entanto, os espíritos fazem da diferença percebida entre os sexos uma construção de papel de gênero para cada um deles. Segundo os espíritos, nessa obra, as mulheres são fisicamente mais fracas do que os homens para lhe assinalar funções particulares, como, por exemplo, uma suposta maior sensibilidade para os cuidados maternais. Então, os espíritos afirmam que tem igualdade de direitos, mas diferença de funções. No entendimento deles, o homem é mais forte para fazer os trabalhos mais rudes e deve estar nos trabalhos externos. E as mulheres são mais fracas, devem cuidar dos trabalhos mais delicados e, portanto, ficar mais no ambiente interno. É um exemplo de como essa diferença sexual é percebida para criar a ideia de gênero, agora usando o conhecimento espírita. É uma resposta, é uma posição interessante, porque ela, ao mesmo tempo que é progressista ao defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ela é conservadora, porque estaciona na visão de gênero baseada exclusivamente nas diferenças biológicas percebidas entre os dois sexos. Discutindo sobre as representações hegemônicas de gênero, aquelas que se dizem universais, válidas para todos os sujeitos, o autor escreve que os processos de significação simbólicos e discursivos associam as ideias de força e vigor ao falo, ao pênis, significados em relação à masculinidade. Sendo assim, aos portadores de um pênis teria sido atribuída a ideia de uma identidade masculina associada a características tais como potência, agressividade, firmeza, força, iniciativa, dinâmica, racionalidade, etc. As fêmeas, em oposição a esse poder fálico do macho, restam características, digamos, complementares, tais como de ser frágil, passiva, delicada, sentimental, emotiva e sensível.
que é, de alguma forma, aquilo que citamos anteriormente, a ideia contida em O Livro dos Espíritos. Esse é um processo educativo, cultural, que acontece na família, na escola, no clube, no ambiente religioso, nas diversas mídias. Nós crescemos nesse caldo de cultura fazendo esse tipo de associação. Somente quando nós paramos para refletir de modo mais crítico é que vamos percebendo que essas diferenças e essas atribuições aos diferentes gêneros são construídos pela forma como organizamos a nossa sociedade, segundo as nossas crenças e os nossos valores. Não é um dado que sai diretamente do mundo natural, mas de como nós construímos discursos com base no que nós percebemos do mundo natural ou dos nossos próprios organismos biológicos. Com base nesse entendimento inicial sobre a construção de gênero, agora sim é possível fazer uma articulação importante entre dança, corpo e gênero. O autor escreve o seguinte: a partir desse olhar, a dança pode ser analisada como uma dentre as muitas práticas socialmente instituídas através das quais os corpos dos indivíduos são marcados por gênero, ou seja, os usos do corpo dentro dos mais diversos estilos de dança podem ser analisados como mecanismos de normatização, de aplicação das normas de gênero, que investem na produção de determinados tipos de corpos masculinos ou femininos. Um exemplo prático a esse respeito. Quando nós pensamos no balé, nós associamos como uma dança de homem ou de mulher. Por que fazemos isso? O que está por trás dessa classificação? Se pensarmos no hip hop, ou em forró, ou em axé e por aí vai. Nos diversos tipos de dança, é fácil perceber como a gente vai criando as categorias de danças que valem para os dois sexos, daquelas que são exclusivamente para um ou outro sexo, os movimentos que são permitidos ou proibidos em cada uma dessas danças e para cada um dos gêneros e por aí vai. É interessante pensar que essa preocupação em construir socialmente uma masculinidade, uma feminilidade que se dá também através da dança, perde essa importância também sob o olhar espírita. Uma vez que nós espíritos não temos sexos, a ideia de masculinidade, de feminilidade fica ainda mais rarefeita, porque nós espíritos vamos tendo todo tipo de experiência. Então, essas qualidades ou essas características nos pertencem na qualidade de espíritos. Sensibilidade, vigor, potência, emotividade não são atributos exclusivos de gênero, mas são atributos nossos enquanto espíritos que reencarnamos os diversos sexos, vivendo essas experiências, acumulando esse aprendizado, acumulando essa bagagem de elementos que são tipicamente humanos e não restritos a um gênero ou a outro. Na sequência, o autor discute sobre heteronormatividade e homofobia. Escreve assim: segundo o estudo etnográfico, a associação entre dança e falta de masculinidade, ou seja, a homossexualidade, aparece muito fortemente na cultura brasileira. Ele dá um exemplo de que se nós vermos duas mulheres dançando juntas, isso não causa, assim, tanto comentário quanto o temor que gera ao vermos dois homens dançando juntos. E aí ele diz: assim, é com o interesse de sustentar um modelo hegemônico de masculinidade e também de sexualidade, que é o modelo heterossexual masculino, que a sexualidade na dança é elemento de hierarquização e regulação de gênero. A partir daí, surge a noção de que homens que se aproximam da dança não são totalmente homens. E retomamos aquela discussão. Quais são as danças permitidas para homens e mulheres? Quais são os gestos, acrobacias, demonstração de virilidade ou de sensibilidade e por aí vai. Então a gente vê que até mesmo na expressão da dança, ela está atravessada
pelos modelos hegemônicos de sexualidade num determinado contexto, que para nós aqui no Brasil, podemos dizer isso com bastante tranquilidade, é um modelo de valorização da heterossexualidade masculina, que é agressiva, que é viril, que não dá espaço para intimidade, para contatos que possam sugerir um sujeito efeminado, que não é tão vigoroso assim. Então a gente vê que as permissões e as proibições no âmbito da dança mostram de maneira bem forte como que se dá a construção cultural de gênero. Além disso, acrescenta um tópico que não é trabalhado especificamente no texto, o entendimento de que a sexualidade para o ser humano não se restringe à sua finalidade reprodutiva. Para nós, humanos, a sexualidade é também uma atividade erótica e uma busca psicológica. Por isso mesmo, nós podemos e fazemos muitas vezes adaptações da dança para finalidades sensuais. Nós temos aí, por exemplo, o pole dance, dentre várias outras modalidades. Hoje em dia, com um acréscimo maior, uma participação maior dos homens aprendendo a fazer danças sensuais, mas que já nos acompanha há muito tempo na história da humanidade. Então, nós somos capazes também de dar um uso sensual, de conquista, de sedução para essa manifestação cultural que é a dança. Finalmente, o autor trabalha em como nós podemos também nos utilizar da dança, mas para mudar as práticas sociais relacionadas às questões de gênero. E ele escreve o seguinte: a dança pode ser entendida como uma dentre as várias instâncias culturais que fabricam homens e mulheres de determinados tipos. É preciso, a partir daí, analisarmos as formas pelas quais as identidades de gênero são construídas para pensarmos nas diferentes possibilidades ou modos de subjetivação e singularização vivenciados por homens e mulheres nesse contexto. Então, ele propõe que a gente desenvolva estratégias de intervenção pedagógica, processos criativos do uso da dança para modificar esses modelos vigentes, porque eles geram hierarquização, desigualdades sociais e de gênero. A nós espíritas compete participar das diversas instâncias sociais, contribuindo para a modificação desses paradigmas e, naturalmente, produzimos as reflexões e as vivências nas atividades dos movimentos espíritas das quais nós participamos. Com as crianças, com os jovens e, naturalmente, com os adultos também. Temos muito trabalho a fazer e muita criatividade a desenvolver e a valorizar a liberdade, que é um valor tão caro à filosofia espírita. É o meu recorte do tema, peço para curtir e compartilhar. Se é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve e ativa o sininho das notificações. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!